Antes de mais, muito obrigado, Sr. Coronel Vasco Lourenço, por nos receber à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e ao Museu do Neorrealismo, para conversarmos um pouco sobre, obviamente, o 25 de Abril, mas também as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Antes disso, eu vou ler de uma forma muito breve um resumo para a gravação também, um resumo biográfico do Coronel. Hoje, Coronel na Reforma, Vasco Correia Lourenço nasceu em Lousa, Castelo Branco, em 19 de junho de 1942. Ingressou na Academia Militar em 1960, pertenceu à Arma de Infantaria e exerceu a especialidade de criptólogo. Combateu na Guerra Colonial, tendo comandado uma companhia de caçadores na Guiné de 1969 a 1971. Com o posto de capitão, foi membro fundador do Movimento dos Capitães, coordenou a organização da sua primeira reunião a 9 de setembro de 1973 e viria a ser o único a pertencer a todas as estruturas de cúpula desse movimento e também do movimento das Forças Armadas, o MFA, entre 1973 a 1982. E pertenceu, obviamente, à Comissão Coordenadora, ao Conselho de Estado, ao Conselho dos 20, ao Conselho da Revolução. E em 25 de abril de 74 pertencia à direção do movimento, juntamente com Vítor Alves e Otelo Saraiva de Carvalho, que o substituiu como responsável operacional quando foi preso e transferido compulsivamente para Ponta Delgada, em 9 de março de 1974, onde estava na madrugada libertadora, a dirigir as ações do MFA nos Açores. Graduado em brigadeiro e em general, foi comandante da Região Militar de Lisboa e governador militar de Lisboa entre novembro de 75 e abril de 78. A seu pedido, passou à reserva no posto de tenente-coronel a 20 de abril de 1988, sendo posteriormente promovido a coronel ao abrigo da lei que reconstituiu as carreiras aos militares prejudicados pela sua intervenção no processo do 25 de Abril. É sócio número 1 da Associação 25 de Abril, onde nos encontramos, sendo presidente da sua direção desde a fundação até aos nossos dias. É coautor dos livros No Regresso Vinham Todos, MFA Rosto do Povo, Do Interior da Revolução, e foi condecorado com as Grandes Cruzes da Ordem da Liberdade e da Ordem do Infante Dom Henrique. Desde 1998 é também maçom do Grande Oriente Lusitano. Sr. Coronel, eu quero começar pelo fim. O que é que eu quero dizer com isto? Diga-me onde é que conta estar no próximo dia 25 de Abril. Em princípio em Lisboa. Eu só passei um aniversário do 25 de Abril fora de Portugal e de Lisboa quando acompanhei o então Primeiro-Ministro António Guterres a Timor. Era o primeiro aniversário de Timor como nação independente. Ele foi lá e, enfim, convenceu-me que era justificação para não estar aqui no 25 de Abril. De maneira que no próximo 25 de Abril, se, como espero, ainda estiver vivo, espero estar a comemorar em vários sítios, seja na Assembleia da República, seja no desfile militar que vai haver no Terreiro do Paço, seja depois na manifestação popular na Avenida da Liberdade. Eu já não costumo descer a avenida toda, porque já não, o físico já não me permite muito, mas ingresso sempre no desfile, ali por volta dos restauradores, e depois estarei. Ainda não está decidido, não sei se, como são 50 anos, terei que ser eu a fazer a intervenção em nome dos militares de Abril e em nome da Comissão Promotora das Comemorações, a intervenção no Recife, mas se não for eu, sendo eu ou não sendo eu, lá estarei. É isso que conto. Muito bem. E antes de passarmos um pouco para algumas memórias do passado, quero-lhe fazer essa pergunta, apesar de estar envolvido também com as comemorações, obviamente, e a Associação 25 de Abril. Queria que nos dissesse um pouco sobre a sua opinião e sua leitura sobre a importância das comemorações dos 50 anos e de como é que, desde o início da preparação desse projeto, até chegarmos ao dia 25, ainda faltam alguns dias, mas ao mesmo tempo muita coisa foi acontecendo no nosso país, entre o planeamento oficial de que se estavam a aproximar os 50 anos, e isso tem alguns anos, este programa que tem vindo a ser desenvolvido, obviamente com um sentido de Estado e um sentido de oficialidade,
mas ao mesmo tempo o nosso país tem vivido algumas alterações nos últimos tempos e é também cruzando com essas referências que eu gostaria de saber a sua leitura sobre a importância destes 50 anos e destas comemorações em concreto. Bem, a evocação, as comemorações dos 50 anos, e muito bem, o Governo, em ligação com o Presidente da República, decidiram criar um período de comemorações, não ser só no dia 25 de Abril, e decidiu-se iniciar as comemorações no dia em que a liberdade, o Estado com liberdade em Portugal, atingiu o mesmo tempo que tinha durado a ditadura. Portanto, nesse dia começaram as evocações. Sempre para começar no dia seguinte, que era um dia que havia um dia a mais, porque coincidia com as lutas estudantis de 1962, que faziam 60 anos neste dia, em que havia um dia a mais de liberdade do que ditadura, mas eu intervi dizendo que não era lógico que se começassem as comemorações dos 50 anos evocando as lutas estudantis, porque as lutas estudantis foram muito importantes, mas quem fez o 25 de Abril foram os militares. E, portanto, era lógico que se tivesse uma ação de evocação do papel dos militares, e então foi organizado no dia anterior, no dia em que se completou exatamente ao mesmo tempo, uma ação em que foram condecorados vários militares de Abril, ali no Pátio da Galé, e, portanto, e as comemorações iniciaram-se aí. Depois tem havido vários atos em que, como eu também costumo dizer, o nosso maior mérito foi termos sido capazes de aproveitar as condições que foram criadas ao longo dos 48 anos pela luta de muitas e muitos portugueses que sofreram bastante, uns mais do que outros, mas sofreram bastante, com alguns mortos, com prisões, e depois aproveitar o que resultou da existência da guerra colonial, uma guerra prolongada, e nós fomos capazes de aproveitar essas condições para derrubar o fascismo, para derrubar a ditadura e implantar a liberdade. Portanto, esse é o nosso grande mérito. E por isso mesmo, ao longo das comemorações, tem-se vindo a evocar essas lutas dos estudantes, dos trabalhadores, dos resistentes de uma maneira geral, portanto, dos intelectuais, porque o 25 de Abril não apareceu caído do céu aos trambolhões. Portanto, houve lutas, houve condições e nós tivemos essa capacidade, a capacidade foi muito reforçada pela experiência que ganhámos na guerra colonial. Isso deu-nos uma capacidade de organização e de enfrentar situações complicadas, enfrentar e vencer o medo, que há sempre. E, portanto, é preciso evocar tudo isso. Depois é necessário também, e é isso que se vem fazendo, e vai-se fazer até, porque as comemorações oficiais só vão terminar em dezembro de 2026, quando forem evocadas as primeiras eleições. Houve o ciclo depois da aprovação da Constituição, no dia 2 de abril de 1976, houve o ciclo das comemorações, Presidente da República, Assembleia da República, Presidente da República, autarquias e regiões autónomas, e, portanto, vai-se evocar e o período das comemorações vai manter isso tudo. Mas estamos a evocar, já evocámos as principais reuniões conspirativas que nós fizemos, que nos levaram ao 25 de Abril, a última em Cascais, no dia 5 de março. Estamos a evocar outros acontecimentos, mas, além de evocar, para lembrar às gerações, principalmente aos mais novos, o país que existia em Portugal. E, portanto, a razão de ser do 25 de Abril, porque é preciso, para explicar o 25 de Abril, é preciso explicar-lhes porque é que se fez o que se fez. Não foi porque uns putos que eram os capitães, de repente acordaram e vamos fazer isso. Não. Havia condições específicas que levaram a que tivesse que acontecer aquilo. E, portanto, além de explicar isso, queremos deixar, e a Associação
fez essa proposta, que foi aprovada e está em andamento, deixar marcas para poder no futuro continuar a explicar isso. E, digamos, o ponto fulcral nesse campo é a instalação, a criação de um centro interpretativo do 25 de Abril, que vai ficar no Terreiro do Paço, no espaço onde agora é o Ministério da Administração Interna, em que vamos contar a história do que é que aconteceu, os antecedentes, as lutas que tinha havido e depois a ação subsequente de consolidação da democracia. Portanto, eu acho que as comemorações são extraordinariamente importantes porque o que é necessário é nós explicarmos o que fizemos, mas explicar bem porque é que tivemos que o fazer, porque é que o fizemos. É evidente que é importante explicar o que se fez e como é que se fez, mas eu dou muita importância a explicar, principalmente aos mais novos, a quem eu costumo pedir, quando falo com eles, às vezes em debates, eu faço-lhes sempre este pedido. Perguntem a vocês próprios se aceitariam viver sem liberdade. Normalmente riem-se e dizem, era o que faltava, não sei o quê. Pois, cuidado. Cuidado porque há sempre quem queira tirar a liberdade aos outros para ficar com ela só para si. E, portanto, tem que a libertar. Também costumo citar muito o Péricles, que nos anos ainda antes de Cristo já dizia a ambição máxima do ser humano é ser feliz, é alcançar a felicidade. Mas a felicidade só se consegue alcançar se houver liberdade. Só se tiver liberdade é que um homem pode ser feliz. Mas depois acrescentava, mas para alcançar a liberdade tem que ter coragem. Tem que ter coragem para lutar por ela, para a conquistar e depois para a manter. E é isso que nós queremos que as novas gerações tenham. Então, e na sequência daquilo que nos acabou de dizer, remeto a mesma questão para um sentido um pouco diferente, que é como é que ao longo destes anos, e felizmente o Sr. Coronel no fundo participou do 25 de Abril como militar, como um dos capitães mais importantes do movimento das Forças Armadas, e tem assistido a vários desenvolvimentos, desde o pós-25 de Abril imediato, as alterações constitucionais que tivemos, o desenvolvimento do país, a entrada na União Europeia, enfim, todos aqueles capítulos que sabemos que viveu e que, de um modo consciente, foi também passando essa mensagem a outras gerações. Passados estes 50 anos, como é que interpreta, pelo seu pulsar, pela sua interpretação, como é que vê os mais novos na relação com o conceito de liberdade, ou o conceito de revolução, ou o conceito de consciência política e transformação política e social que todos os países acabam por ter, mesmo quando estão num plano em que julgam que tudo está conquistado, tudo está estabilizado e harmonioso, não é? Vamos lá ver. Em relação a estes 50 anos, eu penso que a base da estabilidade, de termos continuado a manter um Estado democrático e de direito, está no facto de, e aí a presunção é água benta, cada um toma a que quer, como se costuma dizer, mas está no facto do MFA, ao fazer o golpe militar para derrubar a ditadura, ter tido a preocupação de apresentar um programa político, o programa do MFA, que foi consubstanciado de uma forma linear pelo programa dos 3Ds, não é? Democratizar, descolonizar e desenvolver. Isso, no campo da democratização, permitiu-nos, portanto, à volta do programa, garantir a democratização através de eleições para uma Assembleia Constituinte, que, por sua vez, aprovou uma Constituição. E essa Constituição, ao longo destes anos, tem sido o elemento fundamental de defesa da democracia. Portanto, tem-se conseguido agarrar o essencial da Constituição e, com altos e baixos, isto já esteve a bater no fundo, esteve quase a fazer buraco, quando havia quem dissesse que queria ir além da Troika e que dizia aos portugueses para saírem do país porque estavam cá a mais e não sei o quê.
mas conseguiu-se ultrapassar isso e manter a democracia. Em relação, nós hoje estamos, entretanto, estamos nos altos e baixos, estamos, na minha opinião, num ponto baixo. Em relação à questão das liberdades e da democracia, estamos, muito naturalmente, a ser influenciados pelo que se passa no mundo. Há uma onda de retorno de ideologias e de ações claramente fascistas, neofascistas, chamem-lhe o que quiserem, até lhe podem chamar um autocarro, mas o que é facto é que são isto, demagógicas, populistas, prometem mundos e fundos e só enganam quem quer ser enganado ou quem é tolo, porque a prática dessas forças mostra-nos claramente que, se estiverem no poder, fazem exatamente o contrário daquilo que estão a proclamar e, se puderem, ficam com a liberdade só para elas. Mas eu, em relação aos jovens, o que digo é muitas vezes, mas eles não questionam a liberdade. É natural. Natural. Já viveram com ela. Portanto, respiram-na como quem respira o ar. Portanto, têm que ser alertados para o perigo de perderem a liberdade. E o que nós sentimos aqui na Associação 25 de Abril, que temos imensos contactos, desde sempre temos muitos contactos com escolas, com autarquias, com escolas. Neste momento, nós, este ano, optámos por outra coisa, que é, como não temos capacidade já, quer pela idade, quer pelo número que, infelizmente, e pela lei natural, vai diminuindo, para ir a todos os sítios em que nos pedem, nós resolvemos fazer Zooms e pedimos às escolas que nos convidam, inscrevam-se, têm aqui 8 Zooms, inscrevam-se no que quiserem, e o último que ainda fizemos anteontem, acho que tinha perto de 700 jovens a participar em várias escolas no país, a participar no Zoom. E, portanto, é preciso questioná-los. E aquilo que nós sentimos é que, quando eles são confrontados com a questão da liberdade, com o facto da liberdade não ser eterna, com o facto de ser necessário lutar e defender a liberdade, eles percebem e envolvem-se. Agora, a vida e para os jovens tem muitas solicitações e a participação cívica é aquela que dá menos gozo, digamos assim. E, portanto, é absolutamente natural, Por isso é que, e a Associação 25 de Abril, que já fez 42, que está a fazer 42 anos, fizemos 41, portanto, essa é a sua missão principal que assume. Enfim, fazemos-lo, sai-nos do bolso, como eu costumo dizer, é tudo pro bono, temos muito menos capacidade de ação do que muita gente julga que nós temos, porque, como respondemos a muitas solicitações, até julgam que temos aqui uma organização espantosa. Nós temos 4 funcionários, o resto é tudo pro bono. E, portanto, eu costumo dizer, eu pago para estar aqui. Portanto, não temos... Emitimos medalhas e eu compro a minha medalha e pago a minha medalha. Portanto, portanto, esta luta permanente pela preservação da memória, para que se perceba que não se pode voltar, não se pode descurar e não se pode voltar ao passado, é constante. E quando são confrontados com isso, as pessoas reagem. Portanto, é evidente que tem havido ao longo destes anos, na minha opinião, houve uma coisa, mas também faz parte da democracia, e nos outros países deve ser igual. Houve uma coisa que eu sou crítico, porque acho que falharam, são os partidos políticos. Nós temos uma democracia representativa, tem que ter alguém que represente. E, de facto, tem que haver partidos políticos. Podíamos chamar de outra coisa. Mas tem que haver partidos políticos que devem representar. O que é que acontece normalmente? Uma vez eleitos, os eleitos esquecem-se de quem os elegeu.
e cortam muitas vezes a relação com os eleitores e não tentam saber permanentemente o que é que os eleitores querem e portanto caem numa situação que infelizmente acontece muito. Em vez de servirem, porque para mim, de facto, a política, apesar de eu nunca me ter envolvido na política própria, diretamente, mas para mim a política é uma das ações mais nobres porque visa servir a comunidade. O que acontece muitas vezes é que quem ganha o poder serve-se e não serve os outros. E, portanto, começa a dar tiros nos pés, começa a justificar, a abrir espaço para os demagogos e para os populistas crescerem. Eu confesso que ainda não estou muito preocupado, porque quero acreditar que as forças de Abril, as forças que defendem os valores da liberdade, da paz, da justiça social, da igualdade, que vão conseguir dar a volta ao texto e vão conseguir recuperar muito bem, porque eu não acredito que haja 1.100.000 fascistas em Portugal, não acredito. Portanto, apesar dos dirigentes mostrarem, e pelo seu passado e pelo seu posicionamento, que se chegarem ao poder vão fazer exatamente o contrário daquilo que prometem, a minha convicção é que a grande maioria está enganada e, enfim, não é, espero que não seja necessário, mas se eles forem postos à prova em situação de democracia, eles são imediatamente desmascarados e perdem, digamos assim, essa apetência de muitos por o seguirem. O problema é que não se pode arriscar pô-los à prova, porque se eles tiverem o poder, nós sabemos o que é que acontece historicamente quando se passa por momentos desses. Não é? Agora, eu confesso que estou relativamente otimista em relação ao futuro. Quero acreditar que se vai ser capaz de passar por esses momentos mais complicados e que as forças democráticas, e eu não considero que quem aparentemente ganhou as eleições não seja democrata, não é isso que estou a dizer, porque a democracia é muito ampla. E nós, a Associação 25 de Abril, por exemplo, não sendo, ou melhor, sendo radicalmente autónomos e independentes em termos partidários, porque não somos neutros em termos ideológicos. E, portanto, agora, e para nós, na democracia, cabem todos os que aceitarem as regras democráticas. No fundo, a Associação 25 de Abril e o Coronel Vasco Lourenço defendem convictamente os valores de Abril no sentido daqueles valores que instituíram, como disse, que tinham um programa político e que, de algum modo, foram os principais contribuintes, digamos assim, da fase inicial da construção da democracia em Portugal. Que, mesmo tendo partido de uma ação militar concreta, organizada e programada, já lá vamos a essa parte, acabou por ser absolutamente fundamental para construir os pilares para que depois os partidos pudessem chegar e a parte da sociedade civil, digamos assim, fizesse o seu contributo também, não é? E isso vocês não abdicam de defender e de comemorar agora 50 anos precisamente deste período. Nós, uma das coisas que continuamos a orgulhar-nos e a ter muita honra, eu, por exemplo, estou farto de eu afirmar e não me canso de dizer que o 25 de Abril foi um ato único na história universal. Não há nada semelhante ao 25 de Abril, porque nós tínhamos uma ditadura que era suportada, em último caso, pelas Forças Armadas, e é das Forças Armadas que sai um grupo que derruba essa ditadura, impõe condições, ou cria condições para que a democracia se crie, primeiro fazendo a paz, mas para que, na guerra que estávamos a desenvolver, mas depois para que a democracia se instale e se consolide, e depois largámos o poder.
Não há exemplo de nenhum golpe militar em que rapidamente os militares larguem o poder. Para quê? Criámos condições para que a sociedade se organizasse democraticamente e, uma vez organizada democraticamente, largámos o poder. É evidente que a partir daí somos cidadãos iguais aos outros, é aquilo que nós exigimos, é ter o estatuto de cidadãos igual aos outros, porque às vezes, pelo facto de fazermos o que fizemos, querem menorizar o nosso estatuto. Isso é que é estranho. Mas infelizmente tivemos que lutar algumas vezes contra isso. Dava a impressão que o facto de termos feito o 25 de Abril passávamos a ter a ser cidadãos de segunda. Nós não queremos ser cidadãos de primeira, queremos ser cidadãos iguais aos outros. Agora não aceitamos ser cidadãos de segunda. E, portanto, temos participado na luta cívica pela consolidação da democracia. Agora, não se consegue fazer melhor. É o país em conjunto, são os cidadãos em conjunto que não conseguem fazer melhor. Agora, se nos abstivermos, se não formos votar e deixarmos que os outros decidam por nós, com certeza que depois não nos podemos queixar. Eu lembro-me de uma situação que passámos aqui há anos, quando havia a AD. A AD ganhou as eleições e depois, passados poucos meses, eu comecei a ver N cidadãos com um autocolante colado na lapela a dizer: eu não votei AD. E alguns deles disseram: não votou AD, não, fui eu que votei, não. Porque, de facto... Há fases assim, não, que parece facto, que... Agora, se isto correr mal, eu vou começar a ver cidadãos: eu não votei Chega. Não, mas onde é que estão o 1.100.000 que votaram? Portanto, é isso. Agora, que os valores de Abril continuam, na minha opinião, a ser o instrumento, a luta pelos valores de Abril, pela manutenção dos valores de Abril, que é a liberdade, a paz, a justiça social, a igualdade, a democracia, que continua a ser aquilo que nos pode garantir uma sociedade capaz e melhor. Eu não tenho dúvidas. 50 anos depois, claro. Claro. Contrário, não é? Com certeza, e é mais do que fundamental continuarmos, lá está, a dar dimensão a esses valores e pô-los a crescer, sobretudo junto das novas gerações. Esse é que é o desafio que temos hoje em dia. Um pequeno exemplo, que ainda há pouco um jornal me pediu um comentário a isso. Nós, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, evocámos 3 ou 4 reuniões principais da conspiração e a última foi em Cascais, no 5 de março. Fizemos uma evocação organizada em conjunto pela Câmara de... Depois houve um idiota qualquer, que eu não sei quem é, que fez uma participação à Comissão Nacional de Eleições contra a Câmara Municipal por ter organizado no período eleitoral aquele evento. Quer dizer, quando, foi o que eu disse, a Comissão Nacional de Eleições, não sei se é obrigada a levantar o processo. Agora, tinha que ter a coragem para dizer arquivo-se imediatamente. Isso é tão idiota, uma queixa dessas é tão idiota que há que mandar para o caixote do lixo imediatamente. Mas não, quer dizer, andamos aqui a perder tempo com coisas dessas. São alguns dos sintomas de que há alguns sinais, de facto, sintomas e sinais, enfim, passa a redundância, de que há uma parte da população que vai esquecendo alguns dos valores e que vai pondo outros valores à frente, porque isso não é inocente, todos sabemos que é deliberado. Sabe qual é a imagem que eu tenho dito a alguns, felizmente poucos, mas ainda há alguns amigos que defendem e que votam não sei o que, eu digo: vota, e quando torceres a orelha ela já não deita sangue. Se vierem a torcer a orelha, já não deita sangue, que era uma imagem que eu aprendi em miúdo na minha tela. Gostaria agora de conversarmos um pouco sobre, enfim, as memórias daquilo que foi o grande dia e o 25 de Abril, a preparação do 25 de Abril, não queira
que nos faça, pela enésima vez, uma reconstituição, mas sobretudo apelar aqui a uma rememoração da sua parte sobre a parte emocional do momento em que você não é surpreendido pelo 25 de Abril porque está dentro da organização que o desenvolve, mas há sempre aquele momento em que há algumas dúvidas. Mesmo quando tudo está aparentemente tudo organizado e preparado, e você estava a alguma distância, digamos assim, também em território português, mas onde o grande palco, onde as coisas se iriam passar, era num território que tinha que vir para a capital, embora sendo no território continental português, mas com a condução em vários locais do país, mas com a concentração de tomar o poder que estava na capital e em Lisboa. E, portanto, o que eu gostaria que evocasse aqui connosco e partilhasse connosco, porque esta também é uma partilha para as gerações mais novas e para as vindouras, é do momento em que percebe que a coisa está ganha. Quer dizer, que... Vamos lá ver. Eu estava numa situação muito especial porque, estando nos Açores, em Ponta Delgada, portanto longe aqui do centro, estando a participar lá nas ações que autonomamente eu e o Melo Antunes, que estava lá comigo, considerámos que devíamos assumir, eu tinha uma situação especial porque durante a conspiração eu tinha sido o responsável operacional por toda a conspiração. E, portanto, se estivesse aqui, face à minha responsabilidade dentro da organização do Movimento dos Capitães e depois do MFA, seria eu responsável a comandar as forças da operação do derrubo da ditadura. Eu saí daqui, hoje faz anos, estava preso na Tarfaria, há 50 anos, saí daqui no dia 15, portanto, hoje são 14, não é? Portanto, faz amanhã 50 anos que eu embarquei efetivamente no avião para Ponta Delgada, e no dia seguinte dá-se o 16 de março, que é a chamada tentativa das Caldas. Os meus camaradas, então, disseram muitas vezes depois, o próprio Vítor Alves, então, disse várias vezes, se o Vasco cá estivesse, o 16 de março não tinha acontecido. Porque foi, enfim, foi uma precipitação, foi uma coisa organizada de forma errada, foi uma coisa organizada em cima do joelho, o hotel envolveu-se nisso, mas acabou por ser, como ele não foi apanhado e não foi preso, acabou por ser altamente positivo para o que seguiu, porque o hotel, a partir daí, abriu os olhos para a necessidade de fazer uma coisa como nós, e nomeadamente eu, vínhamos a defender há muito tempo que devíamos fazer, porque se nós repararmos, uma das razões que levou a que o 25 de Abril saísse vitorioso, contrariamente a todas as tentativas que tinha havido ao longo dos 40 anos, que falharam, inclusive a última das quais foi o próprio 16 de março de 74, é que no 25 de Abril não se optou por sair uma força à espera que as outras saíssem a apoiá-la. Não. Fez-se um plano, uma ordem de operações, e o responsável era o hotel, não sou eu, já não estou cá, mas ele convenceu-se a seguir ao 16 de março que tinha que ir para essa solução, que era aquela que nós vinhamos a defender. Fez-se um plano em que todas as forças saíram exatamente ao mesmo tempo, que fez, por exemplo, com que quando o Salgueiro Mais chegou aqui a Lisboa às 5h30, 6h menos um quarto da manhã, os objetivos da ordem de operações estão todos ocupados. E daí a importância das senhas também, não é? Sim, não. A senha foi um instrumento, as duas senhas foram um instrumento que se utilizou para, primeira, depois do adeus, às 11 menos, acho que foi às 11 menos 5, ainda do dia 24, para dizer, até agora está tudo a correr bem, avancem com os preparativos. E, portanto, a partir dali começaram os preparativos. À 00h20, a grande para dizer, até agora continua tudo a correr bem, a partir de agora ninguém pode recuar. É só olhar para a frente, ninguém recua. E, portanto, às 3 horas da manhã, que era a hora H, partem todos para o objetivo.
E de tal maneira que às 3 horas houve inclusive uma unidade que estava a ocupar o objetivo, porque estava a 500 metros do objetivo, foi a EPAM que ocupou a Rádio e Televisão Portuguesa, e enfim, eu costumava brincar com eles quando eles diziam nós fomos os primeiros, chegámos, eu digo, pois deviam ser punidos porque saíram antes da hora, e isso podia ser complicado. Não, e eles depois faziam uma defesa dizendo, não, a hora H era a hora de ocupação do objetivo, não, a hora H é a hora de início da operação, e portanto, também levavam 10 minutos, mas eles anteciparam os 10 minutos e ocuparam a televisão a essa hora. E portanto, essa é uma grande, faceta, a grande organização que faz com que o 25 de Abril, acima de tudo, tenha o sucesso que teve. Bem, a ligação, depois do 16 de março, em que eu tive ali uns dias em que fiquei muito perturbado, admitindo que eu não sabia o que é que se tinha passado no 16 de março, foi no dia seguinte a eu chegar a Ponta Delgada, e eu admiti que tivéssemos sido derrotados e desmemorados. No dia 22 chegou o Melo Antunes e aí descansou-me e disse, não, tem calma, está tudo a continuar, não conseguiram decapitar-nos. Bem, e eu conhecia a organização perfeitamente, porque tinha sido eu que a tinha feito e comandado até ali, e dirigido até ali. Portanto, tive sempre a certeza de que se tudo ia continuar, nós íamos vencer. Esta é a minha convicção. Agora, a ligação com Lisboa era complicada. Ainda me servi da minha mulher, que foi passar as férias da Páscoa, ela era professora, foi passar as férias da Páscoa comigo aos Açores. Quando veio, ainda lhe dei uns códigos para saber o que se passava aqui e meter palavras-código no meio da carta para me dar a ideia do que se passava. Não teve muito sucesso porque as pessoas, os capitães com quem ela contactou, tiveram medo de dizer coisas. Eu depois chateei-os depois do 25 de Abril, tiveram medo de a informar bem, com medo que ela depois não tivesse segurança para mandar, e a certa altura organizámos-nos em Ponta Delgada para assumir o comando de São Miguel e tínhamos, digamos, 3 hipóteses. E as 3 hipóteses eram, isto não era resolvido de imediato aqui, e portanto estava-se num impasse, e então nós ocuparíamos Ponta Delgada, a São Miguel, faríamos um comunicado a dizer que estávamos com o MFA, e a nossa convicção é que isso ajudaria o prato da balança a cair para o nosso lado. Pois a hipótese pessimista, aqui perdia-se. A nossa malta era presa. E aí nós tínhamos decidido que faríamos uma ação tipo suicida, mas fazer um grande escândalo internacional, como foi o caso, tinha sido o caso do Santa Maria, etc. Nós dizemos, vamos fazer um grande escândalo internacional. Como? Ocupando São Miguel e fazendo o ultimato para libertarem os portugueses daqui. É evidente que dependeria depois da evolução, mas nós estávamos decididos a isso. E depois tínhamos outra hipótese, que era a mais agradável, e foi o Melo Antunes, quando chegou lá, que me contou, que disse, nós detectámos que o Salazar tinha um plano de fuga para Ponta Delgada se houvesse uma tentativa de golpe em Lisboa, admite-se que o Marcelo Caetano mantenha esse plano, e, portanto, temos que estar preparados para, se aquilo o deixarem fugir, ele fugir para aqui, para Ponta Delgada. E a minha reação foi dizer ao Melo Antunes, só ponho uma condição, o comandante da Guarda de Honra ao aeroporto vou ser eu, que nada me vai dar mais gozo do que receber o Marcelo e a seguir telefonar para o hotel e dizer, olha, esse já está dentro, não te preocupes mais com ele. Aqui resolveram tudo e nós não ficámos na fotografia, como eu costumo dizer. Quer dizer, isso não aconteceu porque aqui resolveram tudo rapidamente. Mas eu aproveitei a ida de um capitão da Força Aérea, chamado Estevinho, que passou por Ponta Delgada a acompanhar um grupo de cadetes da Academia da Força Aérea, numa visita de estudo,
dei-lhe um código, eu era criptólogo, fiz um código e dei-lhe e diz, contactas o hotel, diz que assim que souber quando vai ser o golpe, manda-me este telegrama. Só tenho que preencher aqui 2 coisas. Vai ao aeroporto saber para onde é que não havia na altura internet para consultar os voos, tinha que ir ao aeroporto para saber para onde é que nesse dia a essa hora sai um avião e, portanto, põe o destino do avião e depois põe a data-hora do início da operação. E de maneira que no dia 24, por volta do meio-dia, eu disse, e ele manda isso para essa direção que é a sogra do Melo Antunes, por razão de segurança. No dia 24, perto do meio-dia, chegou um telegrama com o texto: Tia Aurora, segue, Estados Unidos da América, 250300, um abraço, Primo António. Pronto, para mim o que me interessava era o 250300. Aconteceu que eu nesse dia estava de oficial de serviço ao quartel-general. Aconteceu. Por acaso estava a pagar, digamos assim, um serviço que me tinham feito, porque eu fui participar num torneio de bridge num dia que estava de serviço e pedi para me fazerem o serviço, depois fazíamos o pagamento disso, portanto a troca e a destroca, e calhou-me estar no dia 24 para 25 de serviço. Quando o Melo Antunes regressou ao quartel-general e mostrou o telegrama, eu li e digo, mas vai ser esta noite? Pois é, vai ser esta noite. Vamos preparar, tinha as coisas preparadas, contactei imediatamente os 2 oficiais das 2 unidades que estava previsto tomarem conta das unidades se fosse caso disso, e preparei-me, enfim, lembro-me que chamei um homem que veio a ser um grande jornalista, já faleceu, David Lopes Ramos, que era lá aspirante comigo e era o meu elemento de ligação. Era um homem ligado ao Partido Comunista, eu não sabia, mas sabia que ele era da oposição. Aliás, foi para lá um bocado já, porque se tinha metido aqui, como eu dizia, você portou-se mal, andou para aí numas contestações e meteram-no na tropa e mandaram-no para a Ponta Delgada. E ele fazia a ligação minha com os oficiais milicianos. E dizia-me, era a teoria do Partido Comunista, como mais tarde eu vim a saber, isto só lá vai com um levantamento popular, vocês militares, e ele dizia-me, capitão, os militares não conseguem fazer nada, isto só lá vai com um levantamento popular, nem pense. E eu dizia-lhe, Ramos, agora vai, pode ter a certeza que isto vai. Bem, e no dia 24, a seguir ao jantar, no quartel-general, chamei-o e digo, Ramos, estou a ver-o num corredorzinho escuro, nós os 2 sozinhos a falar, e eu digo, Ramos, você sabe rezar? E ele, capitão, mas porquê que me está a perguntar se eu sei rezar? Porque se você soubesse rezar, eu mandava rezar. E ele olha para mim, não me diga que é esta noite. É sim, senhor, vamos lá preparar as coisas. Portanto, eu sabia que ia começar às 3 da manhã aqui. De modo críptico, mas sabia, digamos assim, não é? Ou seja, não, por essa mensagem. O programa dizia, e eu sabia que às 3 da manhã ia ser a hora H. Portanto, lá havia diferença, agora é só 1 hora, havia diferença de 2 horas. Portanto, lá eram 2 horas mais cedo. Começava a 1 hora da manhã de lá. Bem, e eu pensei assim, se eu tivesse a comandar as operações, uma das coisas primeiras que tentaria fazer era ocupar um posto de rádio. Transmissão, de emissão, rádio, para quê? Para enviar mensagens para a população e, ao mesmo tempo, em caso de urgência, de necessidade, usar, se as minhas comunicações militares não falhassem, usar para enviar mensagens para o pessoal que estava nas operações. Será que o hotel pensou o mesmo? Porque o hotel tinha-me substituído nas minhas funções. Será que ele pensou o mesmo que eu? E se pensou, qual é a emissora que ele mandou ocupar? Bem, então, no gabinete oficial de serviço, sozinho, a partir de 1 e pouco, comecei a fazer zapping, a tentar apanhar postos portugueses, porque, enfim, estava ali à volta do rádio, a ouvir,
um posto português, depois tentava ir para outro posto. Quando eram 2h22 talvez lá, porque eram aqui 4h22, eu caí na parte final daquilo que vinha a saber depois, que era o primeiro comunicado do MFA, a primeira leitura. Porque caí com um indivíduo a dizer: pede-se à população para não sair de casa, pede-se aos médicos para regressarem, para acorrerem aos hospitais, espera-se que... E depois veio uma marcha militar e eu fiquei, e confesso que foram uns minutos, 3 minutos, isso mais longos da vida que eu tive. Fiquei sozinho no gabinete, a passear de um lado para o outro, a perguntar: é nosso ou é deles? É nosso ou é deles? Isto é, de quem era o comunicado? É nosso ou é deles? É nosso ou é deles? É nosso ou é deles? De repente, a marcha militar para e eu ouço a repetição: aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Bem, sozinho, aos saltos, a gritar: ganhámos, ganhámos. Eu aí tive a certeza absoluta, a convicção absoluta, porque conhecia, portanto, a capacidade nossa de intervenção e fiquei absolutamente convicto que, pronto, a partir daí foi acompanhar. E deixa-me perguntar, na sequência do que acabou de dizer, que é o momento em que fica esclarecido e explode de alegria precisamente por perceber que é o movimento das Forças Armadas que está a dominar a situação. Em várias declarações suas, em entrevistas e também naquilo que já escreveu, tem reforçado muito a questão da solidariedade e do facto de ter havido, entre muitos militares que estavam do lado, obviamente, do movimento das Forças Armadas, um sentido de camaradagem, de solidariedade, de compromisso, óbvio, e que isso até acabou por resultar no poder que tinham os capitães na altura, relativamente, por exemplo, até à formação daqueles que depois, no palco, no teatro de operações, como se costuma dizer, estavam e foram chamados pelo próprio Estado Novo, pelo regime, para intervir em nome do regime. E que, como aqueles casos que são mais conhecidos, passaram rapidamente quando o capitão Salgueiro Maia diz... quer dizer, mas eu dei-te formação, praticamente. Ele não diz isto, mas toda a gente sabe que alguém que estava a tentar, porque tinha ordens para isso, e não estava envolvido de início com os capitães de Abril, mas passou rapidamente para o lado. Aí há um sentimento de que... É fundamental em duas questões. Primeiro, e uma imagem que está contada pelos oficiais da EPC de Santarém, quando o Salgueiro Maia sai à porta de armas às 3 da manhã, que é a hora H, é a hora que ele sai de Santarém para vir para Lisboa, ele olha para o capitão Correia Bernardo, que por acaso é do meu curso, e que era quem ficou a garantir o controle da unidade, e que lhe disse: vai descansar, tens aqui uma retaguarda para te acolher se isso correr mal. E o Salgueiro Maia olha para ele e diz: ó Bernardo, tu achas que os outros já saíram? E o Bernardo, é evidente que não sabia de nada, diz: com certeza, estão todos na rua, vai à vontade que já saíram todos. Esta confiança de uns nos outros teve uma importância fundamental. E, de facto, saíram todos à hora H e cumprir as missões. Depois, no terreno, aconteceu, primeiro, a ordem de operações foi elaborada e praticamente toda a gente cumpriu as suas missões para apanhar o país inteiro. E foi ao longo de todo o país, que é outra característica que tem, foi em todo o país que se fez a operação simultaneamente, com foco, e algumas forças vieram de outras partes do país para aqui, para Lisboa, e outras para o Porto, com foco em Lisboa principalmente e também no Porto. Falhou uma coisa, é que havia uma unidade aqui em Lisboa que tinha sido reforçada pelo pós-16 de março, com os carros de combate, que era a Cavalaria 7, que era uma unidade em que os oficiais que lá estavam, o movimento não tinha conseguido captá-los. Tinha um, mas que depois saiu, depois no dia 25 apareceu outra vez, enfim, não interessa, mas os oficiais da unidade não tinham...
o nosso ponto fraco, digamos assim. E então, e muito bem, o Otelo, o que é que determinou? A criação de grupos de comando para que quando os oficiais dessa unidade fossem chamados, se desse o alerta e fossem chamados para o quartel, o grupo de comando prendia-os à saída de casa. Ora, essa missão falhou, porque o responsável por isso borregou, como nós costumamos dizer, chamava-se Jaime Neves. Depois apareceu, foi para Otamila, a passar a noite, e depois às 5h30, 6 da manhã apareceu na pontinha a dizer que não tinham conseguido cumprir a missão, a oferecer-se, e depois o hotel mandou para o Terreiro do Paço e ele ficou na fotografia. Mas, portanto, se essa missão não tem falhado, aquilo que se passou ali no Terreiro do Paço não tenha acontecido. Porquê? Porque os oficiais de Cavalaria 7 tinham sido presos. Bem, agora, depois no terreno, de facto, gerou-se essa situação de solidariedade e de camaradagem entre nós, e rapidamente quem apareceu do outro lado passou-se para o nosso lado. Passou-se. O primeiro é uma força, o David e Silva, que aparece, que era um alferes, que tinha sido instruindo o Salgueiro Maia, aparece, chega logo a seguir ao Salgueiro Maia, porque ele é mandado para lá para ocupar o Terreiro do Paço, mas chegou depois do Salgueiro Maia, e quando o Salgueiro Maia o viu e disse: o que estás aqui a fazer? Mandaram para aqui para fazer frente. Não, passas é para aqui. E ele passou, e portanto, depois há aquela cena dos oficiais, o Fernando Almeida, e depois o Pato Anselmo. Há aí uma coisa importante, que é o comandante da Cavalaria 7, que era um homem um bocado ligado ao Espínola, e portanto que é ele que supõe a que façam fogo inicialmente, quando o Brigadeiro Junqueira do Reis grita a mandar fogo. O Junqueira do Reis eu compreendo, porque mais acaba por ser o único que exportou decentemente do lado do inimigo, porque estava convicto a fazer aquilo que achava que devia fazer. Mas depois há aquela cena fundamental do alferes, do Furiel e depois do cabo apontador, que se recusam a disparar sobre o Salgueiro Maia. E, portanto, depois aqui, já no Carmo, há outra força que vem da Amadora, do Regimento de Infantaria 1, que vem para atacar o Salgueiro Maia, comandada por um tenente Melciano. E só veio porque essa força era para intervir do nosso lado, mas o capitão que estava na véspera disse que tinha sido substituído e não contassem com ele, e portanto, como ele não ficou, não contassem com ele porque ele já não podia. E portanto, a força é mandada para aqui, mas aparece lá o Rosado da Luz, que andava a fazer de freelancer no meio disto tudo. O que é que estás aqui a fazer? Mandaram para aqui. Não, passas é para o nosso lado. E ele passou, portanto, essa ligação foi absolutamente fundamental. Foi fundamental. Quer dizer, a intervenção em todo o país é fundamental. Eu dou-lhe um pequenino exemplo que se passou, a que eu assisti pessoalmente, quando, portanto, no dia 10 de março, portanto, há 50 anos e 4 dias, eu fui levado para a Tarfaria, para a Casa de Reclusão da Tarfaria. Eu sou levado pelo Pato Anselmo, que é aquele... Já agora, mas é levado em concreto por que razão? Eu sou transferido para Ponta Delgada e o movimento decide impedir a minha transferência. E simulámos um rapto, eu sou raptado pelo Otelo, entre aspas, aliás fui eu que fui ter com ele, a casa dele, para ele me raptar, e se tinha entrado em situação de prevenção rigorosa, e depois entregámos e fomos, quem nos entregou foi o Pinto Soares, a mim e ao Antero Ribeiro da Silva, que tinha sido transferido para a Madeira, e também foi raptado. O Carlos Clemente tinha sido transferido para o empreendedorismo, não saiu a tempo de casa, chegou lá o oficial para ir buscar, ainda lá estava, e foi metido no avião e seguiu, de facto, no dia 9. Nós os dois depois entregámos e ficámos presos.
dormi em Cavalaria 7, à noite 9 para 10, e no dia 10 sou levado à Trafaria. E quem me leva é o Pato Anselmo, depois tem aquela cena ali no Torreio do Passo. E nós estamos, junto da Secretaria, no primeiro andar lá do edifício da Casa de Reclusão, a tratar lá os tipos que nos tinham levado a tratar das guias de marcha, a parte administrativa, quando chega ao Pinto Soares, que tinha ficado preso no quartel-general, não foi connosco para a Cavalaria 7, tinha ficado a dormir no quartel-general, e chegou um pouco mais tarde. E o Pato Anselmo era muito amigo do Pinto Soares. E quando viu chegar o Pinto Soares, perguntou-lhe: "Oh Nuno, tu aqui, epá, quem é que tu cá vieste trazer?" O Pato Anselmo tinha-me ido levar a mim. "Quem é que tu cá vieste trazer?" E diz o Pinto Soares: "Não, eu não vim trazer ninguém, eu é que estou preso." Bem, e a cena que eu assisti é o Pato Anselmo a agarrar-se ao Pinto Soares, a chorar que nem uma criança. "Oh Nuno, desculpa lá." E o Pinto Soares estava preso a consolá-lo: "Tem calma, pá, isso vai passar, isso é pouca coisa." Portanto, esta ligação teve uma influência extraordinariamente forte. Teve uma influência extraordinariamente forte. E no cômputo geral, também podemos depreender da própria, quer dizer, depois é sempre fácil começar a tentar compreender as coisas, não é? Mas, de qualquer modo, dá para perceber que mesmo na estrutura militar, o regime estava caído. Tanto que foi, de algum modo, apesar de bem organizado, foi fácil, de algum modo. O regime estava podre, estava podre. Bem, mas não caiu de podre. Houve alguém que teve que tomar a iniciativa para o fazer cair. E isso nós temos muita honra e não abdicamos de assumir que fomos nós. Quem o fez cair fomos efetivamente nós. Agora, depois houve uma outra coisa que é importante realçar, que é o imediato apoio da população. E eu gosto de realçar este aspecto, porque às vezes as pessoas não dão muita importância a isso. Nós, ao avançarmos para o que avançámos, uma das nossas convicções é que íamos fazer aquilo que os portugueses queriam que acontecesse. Estávamos absolutamente convictos. Que a grande maioria queria. Nós vamos fazer isto e a população... Agora, a reação excedeu tudo o que nós estávamos à espera. Mas depois há uma coisa que é extraordinariamente importante. Apesar de no primeiro comunicado se ter pedido às pessoas para não saírem de casa. E porquê? Em termos militares isso é compreensível. Porquê? Porque se houver confronto, quem se lixa é o mexilhão que está no meio. É a população. E a nossa preocupação é: pá, não apareçam, deixem-nos resolver isto, porque se aparecerem e houver tiroteio, vocês é que vão apanhar. Como apanharam depois pela PIDE, não é? Agora... o que é facto... É que isso também serviu de escudo, de algum modo, que ajudou, não é? O que é facto, mas este aspecto não costuma ser realçado. A população saiu, apoiou-nos, mas não houve da nossa parte um único ato de contestação a esse apoio. Isto é, o que é normal nestas situações é que os militares que estão reajam contra esse e tentem afastar. Não. Nós deixámos absolutamente, porque era isso que nós queríamos. Não, e ajudou-nos, e de que maneira que nos ajudou. No próprio dia e depois nos dias seguintes, ajudou-nos. E o 1º de maio, então, depois, foi a festa final, de facto, que eu já cá estava, tinha regressado na madrugada do dia 29, e eu depois a certa altura, meti-me num jipe e fui passear para ver a manifestação do 1º de maio, e quando eu regressei ao posto de comando, ali na Cova da Moura, a minha exclamação foi: só pelo dia de hoje já valeu a pena. E aí acredito que Agora, portanto, esse aspecto eu gosto... Essa ocorrência massiva da população e de festa, que é a primeira grande festa do pós-25 de Abril ao 1º de Maio... Só tendo vivido. Acredito, claro. Aí eu digo... Eu não consigo... Acredito que essa foi a sua segunda grande alegria, para não dizer... Não consigo explicar bem. Eu, por exemplo, a certa altura, meti-me no jipe, levava 2 cadetes comigo, da Academia Militar, que estavam lá no posto de comando, e eu perguntei quem é que quer ver a manifestação. Meti-me no jipe e, a certa altura, fui ao técnico e desci à Alameda.
quando a cruzar com a manifestação que ia para o estádio que foi crismado neste dia de 1º de maio, que era o da FNAC, não é? E quando eu cheguei ali ao Cinema Império, e portanto vinha a manifestação, a multidão viu um capitão, eu ia falar, um capitão, quase que me levavam um jipe aos ombros. Quer dizer, encheram um jipe de cravos e não sei o quê e tal. E quase que pegavam no jipe e o levavam aos ombros. De facto, foi uma festa genuína que, pronto, e eu digo, eu regressei ao posto de comando ali na Cova da Moura e disse, só pelo dia de hoje já valeu a pena. Foi de facto. Agora, nós não fizemos nada e eu isto gosto de frisar porque teve muita importância a adesão da população, o apoio da população, mas também foi fundamental a nossa postura de não ir contra isso, porque é o normal. Em termos militares é o normal. Nós estamos a fazer as operações, desamparem-nos a loja, deixem-nos funcionar. Não, venham. Foi um elemento fundamental também nesse processo. Vocês organizaram aquilo que era a ação militar que tinha que derrubar o regime, mas também perceberam desde cedo que contra as normas, da ação militar, neste caso em concreto, a presença dos portugueses dava força e também desencorajava, quer queiramos, quer não, qualquer ímpeto que houvesse ainda da parte do regime. Aquela cena ali de disparar ou não disparar contra o Xavier Maia, eu costumo descrevê-la desta maneira, não estava lá, mas costumo descrevê-la desta maneira. O cabo tinha fechado a escotilha, que era para o brigadeiro não ter acesso, está a receber a ordem para disparar e o tipo vê pelo óculo um capitão, peito feito, à frente dele. Vê a multidão a vitoriar esse capitão e os seus companheiros. Tipo, é influenciado por isso, com certeza. E quando ele vira a torre com o tubo para o rio, não é? Roda a torre e vira o tubo para o rio, eu disse, aí ganhamos. Quer dizer, aí porque não tenho, ou melhor, não tenho dúvidas, tudo podia ter sido diferente. Se o cabo tem disparado, as coisas complicavam-se, de que maneira, apesar de nós já estarmos a ocupar tudo, de termos o país, mas tudo poderia ter sido muito diferente. Mas para mim, de facto, esse é um ponto culminante em que o 25 de Abril saiu vitorioso. A partir dali não havia espinhas para ninguém, não é? E no fundo, infelizmente, acabámos por ter o episódio, precisamente, da sede da PIDE, onde... E que aí, vamos lá ver, mas aí vocês nunca conseguiram, nem nunca conseguiriam penetrar no sistema da PIDE, porque esse era o último reduto do regime. Não, isso é outra história, porque o Otelo tentou primeiro, porque pronto, a história também é feita de acasos e de pequenos pormenores. Tentou primeiro convencer o Jaime Neves a criar um grupo de comando para ir ocupar a PIDE. Aquilo não podia ser uma força que fosse de peito aberto, tinha que ser um grupo de comando bem organizado que assaltava aquilo e ocupava, entrava lá dentro e ocupava, com certeza, provavelmente com desastres para um lado e para o outro, porque era natural que eles reagissem. O Jaime Neves recusou porque disse que era muito perigoso. Um rapaz demasiado corajoso, mas nas alturas, enfim, era muito corajoso. Muito perigoso, ele recusou. Aliás, na primeira abordagem que o Otelo lhe faz para ele se envolver, ele começa por dizer que se fosse com o Cousa da Riaga tudo bem, com o Espínola e com o Costa Gomes nem pensar nisso. Mas depois acabou por aceitar. Mas, portanto, a seguir o Otelo tentou dar essa missão de ocupar à unidade precisamente da Amadora, o R1, que na véspera, como eu já disse, o capitão disse, devem ter sonhado aqui qualquer coisa, substituíram, enfim,
também borregou, mas arranjou uma justificação e alertou a tempo, porque já não foi surpresa a não intervenção deles. E, portanto, o Otelo, o que é que pensou? É um objetivo secundário. Não é um objetivo fundamental para a ação de derrubo do regime. Pensou bem, certo? Não, é natural. É um objetivo secundário, não é propriamente um objetivo militar. Deixa-os lá estar, que depois tratamos deles. Bem, é evidente que se tivesse pensado, mas isso só se acerta no Totobola depois dos jogos é fácil. Se tivesse pensado bem nisso, ter-se-ia precavido a ida para lá de manifestantes. Aí é coisa... Não. Agora, a população, 15, e qual é o inimigo principal? É a PIDE. E vão para ali e depois os assassinos têm o último destrutor e disparam sobre a multidão. É evidente que, pronto, houve ali depois, houve muita capacidade de contenção. Também houve a ligação com alguns inspectores da PIDE, que o próprio Espínola tinha, que o Costa Gomes tinha, e, portanto, também foi possível dizer, tenham lá calma, eles depois também se autoconvenceram que iam ser integrados na situação, também depois mais tarde vêm a dizer que são traídos porque julgavam que não sei quê, mas o que é facto é que há este extrator, há esses últimos crimes, que é autenticamente crimes, dispararem sobre uma multidão, houve 4 mortos e vários feridos, e pronto, e nas operações militares propriamente ditas, nós conseguimos que não houvesse nenhuma. E apesar de termos sempre que lamentar a morte de alguém inocente que é apanhado numa situação destas, mas a situação em si era uma situação perigosa, sempre, não é? Sim, não. Se fosse a posteriori, um indivíduo dizia, bem, uma das preocupações que tinha que ter havido era pôr ali uma força militar que não permitisse que a população fosse. Porque, apesar de tudo, a PIDE teria sempre uma resposta um pouco mais desesperada, não é? Porque também, repare, do ponto de vista emocional e da população, a PIDE era o símbolo do poder e da perseguição, não é? Eu não critico de maneira nenhuma isto. Agora, tal como, a posteriori, o que se pode dizer é assim, tal como houve a preocupação no primeiro comunicado pedir à população não venham para a rua, deixem-nos resolver a situação, também devia ter havido a preocupação de pensar, nós não podemos deixar ir a população civil para junto da sede da PIDE, porque isso pode ser muito perigoso. Não tinha que haver, tinha que haver uma força à entrada, às entradas do Rui e não deixar passar a população. O que, pronto, não é fácil, é fácil de dizer a posteriori, porque tem, por exemplo, aqui uma cena que se passou a certa altura. Eu estou farto de ouvir contar, ainda há 2 dias ele contou o Rosado da Luz, que andava, portanto, ora vestia o blusão com os galões e era capitão, ora tirado e era civil, e andava no meio, andou a fazer a ligação entre as forças no terreno e o posto de comando, que a certa altura o Salgueiro Maia diz, com esta multidão aqui no Largo do Carmo, isto pode redundar num desastre. Se há aqui torteio, quem vai apanhar tudo é a população. E então convenceu que a população aceitasse ir fazer uma manifestação para o Terreiro do Paço de alegria, e vai com o Tareco, com o Sousa Tavares à frente, a fazer a manifestação. Tinha acontecido que a polícia, PSP, nomeadamente a polícia de choque, tinha declarado, cheia de medo, tinha declarado nós estamos com o MFA, e tinha dito ao Otelo, estão com o MFA, e o Otelo, a certa altura, disse, estão com o MFA, então vão ver, porque pode haver perturbações de ordem pública, vocês vão
mas é tentar controlar ali a zona da Baixa para que não haja lá grandes perturbações na ordem pública. E o tipo da polícia de choque vai para a zona da Baixa. Aparece a manifestação do Tareco e os gajos dão-lhes um ensaio de porrada, pá. Uma carga sobre ele, que vêm desvairados a seguir, o Tareco com a população, então mandamos fazer a manifestação e agora a polícia está-nos a bater. Epá, lá se teve que dizer rapidamente ao Maltese, epá, acaba com isso, pá. Bom, portanto, são contingências que se passaram. E dificilmente uma situação de ruptura militar e de transformação militar e política que está a acontecer por via militar, mas a população também percebe que tem consequências políticas imediatas, que leva sempre a este descontrole. Ou seja, por muito bem organizado que seja uma ação militar, não há revoluções há sempre situações que são incontroláveis, não é? É impossível, não é? E depois, repare que havia um pormenor que às vezes as pessoas também não lhe dão muita importância, mas que tem uma importância fundamental. A generalidade da população, principalmente a mais politizada e da oposição, o que é que pensava? Pá, tinha havido o Chile há muito pouco tempo. Os militares, quando fazem um golpe, são golpes para fazerem ditaduras. E, portanto, nós aqui tínhamos tido, e sabiam, esse setor sabiam, tínhamos tido uma tentativa do Cousa da Arriaga de fazer um golpe de extrema-direita em dezembro, que nós... E isso estava na memória das pessoas? Não, as pessoas sabiam. E, portanto, a primeira pergunta que a maior parte das pessoas fez foi: epá, de que lado é que esses gajos estão? De que lado é que eles estão? Aliás, é a pergunta que o Adelino Gomes faz ao Salgueiro Maia, que era amigo dele, tinha sido amigo dele, conheceu do liceu. Quando chega ao terreiro do Paço e dizem é o Capitão Maia que está ali a comandar, epá, esse gajo eu acho que é o tipo que eu conheci em Leiria, não, é o tipo que eu conheci em Leiria, foi o meu colega. E passa para falar com ele e a primeira pergunta que lhe faz é: epá, de que lado é que vocês estão? Porque não sabiam. E pronto, o Salgueiro Maia respondeu-lhe muito bem, é conhecido, perguntou-lhe: ouve lá, tu não tiveste aqui há um tempo aí uns problemas na rádio porque disseste para aí umas coisas que eram proibidas? Mas como é que tu sabes disso? Soube, sei que tiveste isso. Sim, tive. Então, olha, o que estamos a fazer é para que tu nunca mais tenhas problemas desse tipo. Portanto, agora... Mas isso também significa que o segredo estava bem guardado, não é? De algum modo, se um Adelino Gomes, um jornalista, não tem ideia nenhuma de que lado é que a coisa está, é porque estava bem organizado. O pessoal, ao princípio, e daí a nossa preocupação de pôr na rádio, por exemplo, canções de intervenção. A Grândola já é um sinal, mas essa ainda não é ouvida pelas pessoas, e não estou a ouvir foi às 4, não, à meia-noite e tal, não estão a ouvir rádio, a maior parte das pessoas, e portanto nem sabem o que é que se está a passar, mas a seguir, ao desenrolar das operações, começam a ser transmitidas músicas de intervenção, que é para dar um sinal também à população: cuidado que isto é uma coisa que não é fascista, antes pelo contrário, não é? Eu acho que revivemos aqui, com as suas palavras, não só o dia, como os antecedentes, e acho que também deu para compreendermos a emoção com que fala sobre esse momento fundamental da sua vida militar e pessoal, como cidadão também. Mas eu tenho duas perguntas finais para lhe fazer. Uma diz respeito a um comentário sobre o prefácio ao Capitão de Abril, o Fernando Salgueiro Maia, em que você escreveu que Salgueiro Maia é um dos principais heróis da história de Portugal. Conseguiu, através da sua destemida, extraordinária e patriótica ação no memorável dia 25 de abril de 74. E a questão que eu lhe coloco é que, nessa caracterização do Salgueiro Maia, está também, de algum modo, a colocar a coisa de modo extensível a todos os outros que participaram. Pelo menos sugere isso. Sente-se como um herói, assume isso, quer dizer, com o lado positivo que a palavra tem, que às vezes tem tendência para se exagerar um pouco esta ideia. Mas vocês foram os heróis da história de Portugal. Eu costumo sintetizar, digamos, a minha paixão pelo 25 de Abril, porque continuo apaixonado por isso, muito orgulhoso, da seguinte maneira. Houve um poeta um dia que disse que o homem, para se realizar na vida, tem que fazer 3 coisas: fazer um filho, escrever um livro e plantar uma árvore.
E eu costumo dizer o seguinte, eu já fiz essas três coisas, mas sinto-me ainda mais realizado porque tive a sorte de participar no 25 de Abril. E tive a sorte de participar, é evidente que num papel preponderante, num papel não no dia do 25 de Abril, mas em todo o processo, de facto, sempre envolvido no olho do vulcão. O Salgueiro Maia teve a sorte de, à hora certa, estar no local certo. E depois teve a capacidade de se portar bem. E é transformado muito bem num dos grandes símbolos do 25 de Abril. Agora, como eu disse... E o próprio Vasco Lourenço reconhece isso porque escreveu a palavra herói. Agora, como eu digo, e isso tem sido uma luta, às vezes, que não tem sido fácil porque cria ciúmes. Porque, por exemplo, para as comemorações do 25 de Abril, é proposta a recomposição da vinda da coluna do Salgueiro Maia, portanto, tipo teatro, viaturas militares. E eu concordei, mas depois uma questão logo a seguir. Temos que fazer a recomposição de outras colunas. Porque no imaginário de muita gente, o 25 de Abril reduz-se à ação do Salgueiro Maia. Isso não é verdade. Isso também é perigoso, não? Isso não é verdade. E desde o 25 de Abril que eu tenho tido alguma necessidade de salientar, porque muito naturalmente sou chateado por outros camaradas de outras unidades, mas então e nós não fizemos nada, não. E eu tenho tido a necessidade de salientar isso. Quando o Salgueiro Maia chegou a Lisboa, os objetivos, a maior parte deles, o aeroporto, o Rádio Clube Português, a emissora nacional, o quartel-general da Região Militar de Lisboa, está tudo já ocupado. Agora, o Salgueiro Maia tem um papel fundamental. Reconhece que a história gosta de criar um rosto para as ações, não é? Há uma tendência para isso. O Salgueiro Maia está lá bem. Eu não estou contra isso. Agora, que não se perca que a ação do 25 de Abril é uma ação coletiva. É uma ação coletiva. E este aspecto é um aspecto que define bem o 25 de Abril em relação a tudo o resto. Porque todas as outras ações foram ações protagonizadas por um ou dois indivíduos numa única força, que depois as outras vão de sair, nunca saíram, e aqui não. A ação do 25 de Abril é uma ação coletiva. E quando, nessa mesa aqui ao lado, falando com a Lídia Jorge, para aquele livro Os Memoráveis, e que tive aqui uma entrevista de umas 40 horas ou coisa do estilo, e ela me pergunta, mas quantos é que fizeram o 25 de Abril? Eu disse 5.000. Porque é assim, nós, capitães de Abril, também não conseguimos fazer tudo sozinhos, sem os soldados, sem os sargentos, e portanto, e por isso mesmo, uma das coisas que nós propusemos agora, e que foi aprovado, e até já saiu na Ordem da República, estamos agora a discutir o regulamento para ser implementado, é a atribuição de uma medalha de participação a todos os que participaram. Não é uma medalha porque há as medalhas que valorizam os que tiveram uma ação mais relevante, etc. Agora, uma medalha de participação a todos os tais 5.000, que eu não sei se são 5.000, se são 8.000, se são 4.000, não sei. Agora, à volta de 5.000, porque, de facto... Não, e o 25 de Abril, o 25 de Abril é, de facto, uma ação coletiva. Essa é a nossa... é uma das características... Repare, Vasco Lourenço, e só assim é que resultava. Sim, não havia outra maneira. Já tinha havido uma tentativa que, descoordenada e quase que, não de modo unilateral, mas como não houve antes uma ação concertada e coletiva, fracassou. E quando se conseguiu organizar suficientemente para ter essa projeção e essa organização coletiva, foi vitoriosa. É essa a mensagem fundamental. Estamos a realçar isso. A ação do 25 de Abril é uma ação coletiva. Agora, é evidente que tem ícones, o Salgueiro Maia foi um deles, o Tel foi outro, foi quem comandou as operações, com
com hesitações antes, mas naquela altura ele organizou a ordem. E eu estou à vontade para dizer, eu já não tive nada a ver diretamente com a parte final da organização aqui e eu costumo também dizer que o hotel correu bem, comigo falta fazer a prova e não é possível fazer a prova. Não. No dia 29, às 2 da manhã, quando eu cheguei ao aeroporto, o hotel estava à minha espera e o cumprimento dele foi: epá, ó Vasco, fizeste-me cá muita falta, mano. Porque se cá estivesse, ter-me-ias comandado aí uns grupos, os tais que falharam a missão, para me cumprirem uma missão que falharam. E a minha resposta foi: hotel, se eu cá estivesse, provavelmente eras tu que me estarias a comandar os grupos para mim. Epá, mas contigo correu bem, comigo sabes lá como é que teria corrido, dá cá um abraço, pá. Portanto, é isto, quer dizer, há senões, há precalços. Agora, a operação do 25 de Abril, também me farto de eu dizer, e até hoje não encontrei ninguém que me conseguisse contestar, é a operação militar, em termos só militares, que é melhor preparada e com melhor sucesso que algumas vezes as Forças Armadas Portuguesas fizeram ao longo da sua história. Eu tive algumas discussões, por exemplo, com o Loureiro dos Santos, que era um homem da estratégia e da história, e me dizia: não, ó Vasco, tu não tens razão. E eu: não tenho? Então, dá-me um exemplo. Um exemplo. Só te peço, dás um exemplo e calas-me já. E ele terminava, e isto aconteceu 2 ou 3 vezes. Epá, tu tens razão, pá, não conheço nenhum outro exemplo de uma operação militar que alguma vez tivesse sido e com resultados tão bons como teve o 25 de Abril. Eu quero lhe agradecer, Não tem nada a ver. mas tenho uma última perguntinha, mas que tem a ver com aquilo que foi a nossa conversa aqui. As suas memórias estão aqui, como estão em muitas entrevistas que já deu ao longo destes anos, mas tenho que lhe perguntar, porque há essa promessa. Para quando as suas memórias? Não, olha... Ouvi dizer que anda por aí a desenvolver... Não, eu tenho... Há um livro que conta, em grande medida, parte dessas memórias, que é do interior da Revolução, uma entrevista que a Manuela Cruzeiro me fez. Eu resolvi escrever, dando o título Memórias, Histórias de Vida, histórias sem H, contando episódios, um bocado, de facto, o máximo possível das minhas memórias. Penso que já irá nas 900 páginas. Está na altura de pôr cá. Não, é assim. Eu quero que isso seja publicado. Quero que seja publicado. Agora, as comemorações, o meu envolvimento nas comemorações não me dá tempo para ler os e-mails e responder aos e-mails ou aos WhatsApps, quanto mais para estar agora preocupado a fazer memórias. Mas quero que seja publicado, no mínimo que seja publicado depois em memória futura, quando eu já cá não estiver. Mas eu gostaria de vê-lo publicado, até porque tenho afirmações, porque eu não sei falar sem dizer o que se passou. Não sei dourar a pílula. E, portanto, tal como já li naquele outro livro, eu coloco em causa alguns amigos, em alguns pequenos episódios. Aqui, como deve calcular, haverá uns mitos que são colocados em causa, enfim. Agora, eu só sei dizer e escrever a verdade, a minha verdade, porque há outras verdades, eu tenho a minha, mas eu não minto. É uma das coisas que aprendi desde miúdo, é que não sei mentir. E, portanto, tenho em casa 2 pessoas, uma já não vive comigo, mas é como se vivesse, que é a minha filha, que é a minha mulher e a minha filha, que me chateiam que vou pôr em causa pessoas, os familiares. Eu digo, ou escrevo as memórias ou não escrevo. E provavelmente vou mesmo escrevê-las, vou mesmo publicá-las. Agora, pronto. E nós aguardamos. Pois, eu não prometo, que é para não falhar. Não prometo quando. A minha intenção era que fossem publicadas ainda este ano. No 25 de Abril, já não é possível agora publicá-las no 25 de Abril, agora até ao fim do ano. Agora,
só espero é que não haja alguns amigos que se chateiem comigo por causa disso. Fica a promessa, fica a Não promessa. fica a promessa, fica a hipótese. Eu não faço promessas Muito bem. que não tenha a garantia de cumprir. Então, deixe-me lhe dizer, para terminar, e já não é nenhuma questão que lhe quero colocar, mas dizer-lhe que é um grande prazer esta nossa conversa, foi muito importante para nós, para mim pessoalmente, mas também sei que para o município de Vila Franca de Xira. As suas memórias também estão, de algum modo, nesta gravação, neste podcast, que agradecemos a sua disponibilidade. Obrigado. E, mais do que agradecer a sua disponibilidade, agradecemos a sua participação fundamental na história política e militar portuguesa dos últimos 50 anos, e isso é muito importante para todos nós, Portugal e portugueses. Eu acho que essas coisas não se agradecem. Vivem-se, registram-se. Foi um prazer enorme ter estado aqui a falar consigo. Muito obrigado. Obrigado.